família, amigos, queridos, feliz Páscoa para todos, em nome de Jesus, amém? Um grande privilégio a gente poder estar aqui, nesse domingo da ressurreição, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, uma semana tremenda, semana da gente poder estar compartilhando aí da morte e ressurreição de Jesus, celebrando essa data tão fundamental para a nossa fé cristã. A palavra de Deus diz que se não há ressurreição dos mortos, então a nossa fé é vã, ela é sem fundamento, né? Ela é vazia, ela não cumpre o seu propósito. Mas se há ressurreição, então há esperança. Paulo diz de maneira bem categórica, né? Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é um grande privilégio poder compartilhar com vocês aqui nessa mesa colocada. A gente tem compartilhado aqui no domingo de manhã, nesse entendimento, né, que é o primeiro dia da semana, e nós estamos celebrando hoje a Páscoa, que seria o primeiro dia de uma nova criação, né? O novo homem em Cristo Jesus. É a Gênese, né? João fala sobre isso. O Evangelho de João fala sobre isso, sobre essa nova Gênese. Então aquele velho homem foi sepultado, Cristo sepultou aquela natureza humana e esvaziada de Deus, e ressuscitou essa natureza divina, esse homem feito de fato à imagem de Deus, no sentido de plenitude da sua natureza, plenitude do seu caráter. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, que a gente tenha esse entendimento aqui agora, que a gente possa estar compartilhando nesse momento, nessa compreensão, né? Que todo esse processo da Páscoa é o encerramento de uma vida escravizada, de uma vida dominada, em nome de Cristo Jesus. É a Páscoa mesmo celebrada, em que nós estamos saindo de uma dominação escrava, de uma mentalidade escrava, de um pensamento escravo, para um entendimento, para um pensamento redimido, né? Glorificado, em nome de Cristo Jesus. Então, a primeira Páscoa foi celebrada nesse sentido. Então, a ruptura, né, o sepultamento de uma maneira antiga de pensar, de um pensamento escravo. Paulo diz que o filho, enquanto é menino, enquanto ele é imaturo, em nada ele é diferente de um servo, mas vindo o tempo da plenitude, pelo Espírito, né, vindo o tempo da plenitude do Espírito, ele clama: Abba, Pai. Então Jesus entregou nas mãos do Pai o seu Espírito, e o Pai o ressuscitou nessa plenitude, né, de Espírito, e com Ele, a palavra de Deus diz que se cremos que com Ele morremos, com Ele também ressuscitamos. Então nós não estamos celebrando aqui hoje apenas a ressurreição de Jesus, nós estamos celebrando a nossa própria ressurreição. Hoje nós celebramos a ressurreição de cada um de nós, como nova criatura, com um novo entendimento, né, com a vida numa outra perspectiva, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Então eu queria ter uma breve palavra de oração agora e pedir mesmo que nessa mesa colocada aqui agora o Senhor nos ilumine, Ele nos instrua, Ele revele para nós aquilo que é o seu propósito e a sua vontade. Pai, muito obrigado, pelo privilégio da ressurreição. Se é certo que com Cristo morremos e fomos sepultados, é certo que também com Ele ressuscitamos. Quando Ele trouxe à vida, quando o Senhor o levantou daquela sepultura, o Senhor levantou com Ele todos os seus filhos. Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Esse novo nascimento, esse novo entendimento, essa transformação, ó Deus, do nosso coração, da nossa relação, porque o mesmo Espírito que estava sobre ele agora está sobre nós, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó Pai. Amém
e amém. Graças a Deus, amém. Então, amados, eu queria continuar nessa reflexão. Lembra que a gente está compartilhando aqui, né, sobre esse primeiro dia da semana. E aí Jesus ele tem 3 momentos nesse primeiro dia da semana. Bem de madrugada, quando o dia não estava ainda para raiar. Então é muito interessante você ver esse tempo pedagógico de Jesus, né? Às vezes a gente olha para a palavra de Jesus e vê a história no seu rito, né? Às vezes a gente vê a história na sua narrativa e não na sua pedagogia. Cada elemento, eu tenho uma convicção clara no meu coração, que cada elemento da história de Jesus é pedagógico. Amém? Então há uma instrução, nada é como um quadro pintado por Deus, onde nada escapa, nada está fora daquilo que é o propósito de Deus. Então cada detalhe, Deus é um Deus de detalhes, né? Então, e de processos. Então cada detalhe mesmo, cada nuance desse cenário. Então é interessante que a primeira aparição de Jesus é naquela transição, né? A transição de um dia que está, uma noite que está terminando, uma escuridão que está terminando e vai começar um novo dia. E aí essa transição fala de um passado que às vezes nos feriu, dos nossos traumas, das nossas histórias, das nossas perdas, né? Daquilo que às vezes a gente queria ter corrigido com Jesus. Então está indo embora. Esse primeiro dia está indo embora o passado com os seus erros e acertos. Aquelas coisas que muitas vezes a gente gostaria que Deus tivesse feito e às vezes não fez. E a gente veio que meio que compensando Deus, né? Aquelas mulheres que encontraram lá o túmulo vazio, a palavra de Deus diz que era bem de madrugada ainda, bem de madrugada. O dia estava para começar. E aquelas mulheres levaram lá seus perfumes para embalsamar o seu passado. Às vezes a gente quer fazer essa compensação com Deus, né? Às vezes a gente quer melhorar a história para Deus, e a nossa relação com o passado, em vez de ser as coisas velhas ficam para trás, a gente fica ali meio que querendo trazer relíquias do nosso passado. Então o que é esse embalsamar de Jesus? Essa tendência que a gente tem de pegar alguma coisa que funcionou e transformar aquilo numa relíquia. Então aquilo vai ter um símbolo para nós, e um símbolo às vezes de uma melancolia, em nome de Cristo Jesus. Às vezes, sabe, amados, a gente olha para certas coisas e tem um tom assim meio melancólico, como se aconteceu aquilo, mas talvez, né, a gente não foi totalmente aquilo que a gente queria, então a gente tem que ir lá preservar um caráter meio melancólico, meio saudosista. E nós não percebemos que isso às vezes é o que vai prejudicando a nossa caminhada. Lembra que essas relíquias, essas lembranças mal colocadas na nossa vida, faz com que às vezes a gente retroceda. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, né? A tendência das vezes a gente querer revisitar o passado e dar uma tinta, uma cor no passado que na verdade ele não tem. Isso aconteceu com o povo na saída do Egito. É muito essencial mesmo que a gente entenda isso. Quando o povo estava saindo do Egito, toda vez que eles enfrentavam um problema no deserto, eles tinham uma memória, eles tinham uma saudade. Era um falso real. Eles lembravam lá das cebolas, lembravam lá daquelas coisas lá do passado, né? Aquilo era um falso real. Se o pessoal está me acompanhando aí, dá um sinalzinho, porque eu acho que deu uma travada aqui agora. Então, tá subindo, tá gravando, tá meio lento aí, mas tá gravando, tá bom? Bênção. Então, às vezes nós temos do passado, então, essa melancolia. Depois ele vai visitar os discípulos já no período da tarde, né? Quando o dia está para quase terminar. E quando esse dia está quase para terminar, ele encontra os discípulos no caminho de Emaús. O que é aquilo? É uma amargura. Aquela figura pedagógica daqueles discípulos é a gente interpretar mal os acontecimentos de agora, né?
Então, do mesmo jeito que a gente às vezes lida com o passado com uma certa melancolia, nós podemos estar enfrentando as dificuldades do nosso presente com um certo desapontamento, porque às vezes nós tínhamos expectativa. Então, algumas pessoas podem ter saudade do que Deus já fez, e isso é prejudicial, e outras pessoas podem estar desapontadas com aquilo que Deus não está fazendo. Amém, amado? Estão me entendendo isso? Então, às vezes eu tenho uma leitura do presente de um Deus que está ali, mas que ele não está totalmente engajado, ele não está totalmente compromissado, ele não está totalmente sensível às coisas como eu estou. Então há uma certa amargura, há um risco de eu lidar com o meu passado com melancolia e eu lidar com o meu presente com uma certa amargura, com um certo ressentimento, ou seja, eu às vezes estou desapontado com a forma como as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho, estão apoiando as minhas iniciativas. Então, em nome de Cristo Jesus, a ressurreição de Cristo é para nos curar, é para a gente entender, por exemplo, que as coisas do passado ficam no passado. O tempo de Deus é o que se chama hoje. Então, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para aquilo que está diante de mim. A revelação está no que é referente adiante, não é adiante no sentido futuro, mas é o que orienta a minha caminhada. Então, eu só vou entender o processo de Deus na caminhada, no fluxo. Eu não posso querer que a plenitude do entendimento esteja apenas no instante. Eu tenho ali plenitude de convicção, de fé. Mas a revelação ela vai se dar no processo. Eu estou caminhando para um processo de plenitude. E esse processo de plenitude ele envolve um enfrentamento, né? Ele envolve a libertação das expectativas, do controle. E isso quer dizer o seguinte, que só vai haver cura se houver entrega. Se houver entrega. Então, só vai haver cura com o meu passado se houver uma transformação do entendimento. Porque procurais entre os mortos aquele que vive. Só vai haver uma relação saudável, né, no meu presente se a minha entrega for absoluta. Então, como é que Jesus curou a amargura do presente? Ele preparou a mesa, pegou o pão e disse, olha, tá vendo? A vida não é para comer, a vida é para oferecer. Ele significou a vida, né? Então ele significou a vida e isso vai curar a gente dessas coisas mal resolvidas, né? Dessa recompensa que você está esperando, dessa ajuda que você imaginou que ia ter, dessa compreensão que não veio, desse apoio que faltou. Por quê? Porque a vida é doação, a vida está em mim, eu espontaneamente a dou. Então a vida só é significada numa oferta espontânea, amém, amados? E não num reconhecimento condicionado. Então, toda vez que você condiciona um reconhecimento, condiciona uma recompensa, você perdeu o significado da vida. Então, a vida é partilha, é comunhão, é entrega, é doação, é oferta, é fluxo. Amém? Glória a Deus. Então, é uma transformação do entendimento que leva também a uma disposição, né? No coração, esse coração disposto a ofertar. E por fim, já terminando o dia, e a gente quer concluir, né, esse domingo pascal, a gente vem meditando até chegar aqui no que a gente está chamando aqui no domingo dos domingos, né? E ele diz, então, ao cair da tarde daquele dia, lembra então que começou na madrugada, né, uma escuridão do passado que vai saindo, mas agora uma perspectiva de uma outra noite que está vindo, mas é uma conclusão. Então agora o meu dia da ressurreição ele tem que consumar o entendimento. E aonde que esse entendimento se consuma? Ele diz então, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o meu Espírito. Se aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Mas se vocês os retiverem, serão retidos. Em nome de Cristo Jesus, vamos entender uma coisa aqui. Então eu posso ter uma melancolia de passado,
eu posso ter uma amargura de presente, ou eu posso ter uma ansiedade de futuro. E tudo isso compromete aquilo que é o novo de Deus. Quando a gente está falando do novo de Deus, não é uma novidade. Não espere novidades de Deus. Espere o original de Deus. O novo de Deus é aquilo que não se corrompe, aquilo que não sofre deteriorações. Não sofre deteriorações com os desapontamentos, né? com esse apego de pensamentos passados. Né? Ele não sofre corrupção daquilo que são as frustrações, os equívocos do presente. E ele não sofre alteração com as ameaças do futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então essa palavra de Deus, ela prevalece sobre o passado, o presente e o futuro, porque é o eterno de Deus. É nessa perspectiva que nós vamos conhecer essa vontade. Amém? Então ele está dizendo o seguinte, que agora, ao olhar para frente, eu não posso olhar como quem tem medo. E a palavra de Deus diz que o medo faz com que a gente levante o quê? Muros. Que a gente feche as portas. Né? Então, amados, a porta que a gente fecha para ninguém entrar é a porta que a gente fechou para também não sair. Então, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, às vezes nossa vida está fechada, às vezes eu penso que eu criei vamos deixar Deus ministrar o nosso coração, às vezes eu criei um muro de proteção contra qualquer agressão que eu sofro de fora, mas esse muro de proteção que eu criei, que me dá a falsa ideia de que eu vou estar resguardado da violência de fora, é o mesmo muro que impede o meu fluxo, que impede o desenvolvimento do meu pensamento, da minha criatividade, da minha ousadia. Então o muro do medo, né, é o muro também da ignorância, é o muro da estupidez, é o muro da falta de criatividade. Então muitas pessoas hoje, elas estão exaurindo suas capacidades, né, mas não estão desenvolvendo suas habilidades. Então, às vezes, a gente tem uma exaustão dessa capacidade que a gente alcançou até aqui, e a gente fechou isso, e agora nós criamos uma estrutura de preservação apenas, e não uma estrutura de desenvolvimento, de progressão, né, de conhecimento. Por isso que a palavra de Deus diz conhecer e prosseguir em conhecer. Então, às vezes, você se torna a sua melhor cópia de ontem. A gente fica fazendo assim essa repaginação, e aí a gente colocou um muro de proteção. E esse medo é esse muro que vai lá e lacra tudo. E você não tem uma perspectiva, você não tem uma ousadia, né, de futuro. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que esse medo tranca, esse medo fecha. Mas que Cristo não respeita isso. Cristo não respeita isso. Deus não respeita o nosso... Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não espere que Deus respeite o seu medo. Às vezes a gente acha que Deus vai lidar com uma certa complacência com o nosso medo. E não vai. Deus ele vai forçar uma barra. Ele vai invadir esse espaço. Porque esse medo ele é ignorado por Deus. Ele pode representar um muro para tudo mais na sua vida, menos para a ação de Deus. Então Deus ele não tem esse respeito por alguma coisa que às vezes é tão cara para a gente. Então ele força uma barra, ele impulsiona, ele induz, né? Ele movimenta de maneira forçada. O salmista fala disso de uma maneira muito poderosa. Ele me diz, ele me toma pela mão e me força a ir por um lugar que eu não quero. Jesus falou isso com o Pedro. O Pedro era um cara que ele tinha uma imprudência. O Pedro era um cara imprudente, mas toda vez que ele enfrentava uma barreira, ele dava assim uma transtornada. Então você lembra que Pedro ele tinha uma imprudência agressiva, mas também ele tinha uma timidez constrangedora, porque quando Jesus quer cumprir a sua vocação, ele diz, não, isso não vai te acontecer, Deus vai te proteger. Então ele tem essa ideia de que Deus é o elemento protetor, e não é, Deus é a pessoa expositora. Então Deus não nos protege, Deus nos expõe, Deus não nos salvaguarda, né? Deus nos movimenta.
Então, às vezes, eu tô assim, numa relação difícil com Deus, porque ele vai forçar uma barra comigo. E às vezes eu gostaria que ele respeitasse o meu tempo, respeitasse as minhas condições, respeitasse a minha timidez. E não, amados. Então, Jesus fala isso para Pedro, fala: Pedro, quando você for mais velho, você tem uma autonomia, mas essa autonomia é só a sua força, né? A sua truculência. Mas quando você for mais velho, alguém mais novo que você vai tomar você pela mão e vai te forçar a ir por onde você não quer. Lá no Salmo 23, que eu estava citando, é exatamente isso. Deus nos toma pela mão e nos obriga a andar por um caminho que nos ajusta, nos aperfeiçoa. Há um texto da palavra de Deus que diz: nem que eu tenha que colocar um anzol no seu nariz, eu te levarei a isso. Então, Deus vai forçar, Deus está forçando uma barra conosco, amado. Deus não respeita o nosso medo, Ele não reconhece o nosso medo, Ele não age no limite do nosso medo. Ele invade esse espaço. Então Jesus, eles trancaram as portas, as paredes eram grossas, eles estavam ali com a baita de uma sensação de que finalmente, já que tinha dado tudo errado, já que o passado deles, né, as ilusões do passado tinham sido levadas e as expectativas do presente tinham sido frustradas, então agora eles vão lidar com o futuro com um pouco mais de critério, com um pouco mais de proteção. E, no entanto, isso não vai acontecer, porque quem vai invadir esse espaço não é o inimigo, mano. Não é o inimigo que vai invadir nosso espaço, não é o inimigo que vai forçar uma barra com o outro. Não foi o inimigo que forçou a barra com Jó, não, mano. Sabe quem forçou uma barra com Jó? Foi Deus. Às vezes você está achando que é o capeta que vai te forçar uma barra. Não, mano. É Deus que vai forçar uma barra conosco. Quem forçou a barra? Quem chamou o diabo para conversar e pediu para o diabo prestar atenção em Jó, mano? Se Deus não tivesse chamado o diabo para conversar e não tivesse colocado a atenção do diabo em Jó, o diabo estava até hoje lá tentando o outro sei lá quem. E por quê? Porque a vida de Jó estava aquela religiosidade infrutífera. Ele tinha um nível de conhecimento de Deus, então, às vezes, está achando que o capeta incomoda qualquer um, mas não, quem levou, deixa Deus ministrar o seu coração, quem levou Jesus ao deserto para ser tentado? Foi o diabo? Não, mano. O diabo levou Jesus para a zona de conforto e falou assim: escuta, você tem poder suficiente, resolve o seu problema, por que você não pega seu culto aí e não pede o que você está precisando? E por que você não pede para Deus te proteger? Por que você não pede para Deus te proteger? Você vai pedir para Deus e Ele vai descer lá e vai te proteger. Porque essa foi a tentação de Jesus na cruz. Qual foi a última tentação de Jesus lá na iminência da cruz? Eu bem que eu poderia sentar aqui agora e te pedir que o Senhor me poupasse de tudo isso, mas como é que eu vou te pedir isso se foi exatamente para essa hora que eu vim? Então nós viemos para a hora do confronto, amado. Nós viemos para a hora da exposição, nós viemos para a hora da nudez, nós viemos para a hora em que Deus vai tirar de nós todo aquilo que são os nossos falsos real, aquilo que a gente criou e que está estabelecido em cima de nós como o que poderia nos proteger, e vai nos levar para um tempo mesmo de ousadia, de enfrentamento, de uma expansão, de uma ruptura dos limites humanos, uma fé que vai te levar a conhecer coisas que você nunca imaginou. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção das que se esperam. Só que o nosso problema é que a gente imagina que essa fé, que é a convicção do que não se vê, daquilo que se espera, são coisas fora de nós. Não, amado. A fé é a certeza das coisas que não se veem e que se esperam a partir de nós, daquilo que Deus vai fazer através de nós. Então, Deus vai forçar essa barra para que eu veja coisas, virtudes de Deus que estavam depositadas em mim e que eu não imaginava que elas estavam ali. Então eu vou ver uma expressão de Deus através da minha vida que eu nunca imaginei que isso seria capaz. É uma explosão, é uma iluminação na compreensão. Então Jesus entra lá e faz isso. Ele rompe, né, esse falso real que a gente criou. E ele diz o quê? Receba o meu espírito. Mas para que eu entenda isso, eu preciso entender que esse enfrentamento do medo ele tem que se dar em profunda paz.
Profunda paz, essa é a promessa de Deus. Que paz, amados? A paz do pecado perdoado, a paz da reconciliação feita. Deus nos reconciliou, Ele nos banhou em paz. Nós somos filhos da paz, Ele é o príncipe da paz. Por isso a palavra de Deus diz que quem são os herdeiros, os mansos, quem são os pacificadores, os filhos de Deus. Então esse Espírito vem para testificar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não há absoluto. Deixa Deus ministrar o seu coração essa manhã de ressurreição, esse primeiro dia de um novo tempo. Não há absolutamente nada que possa comprometer os projetos de Deus na nossa vida. Amado, se alguma coisa está sendo comprometida, é porque aquilo não é de Deus, amado. Então, quanto mais rápido eu ficar livre daquilo, melhor. Quanto mais rápido for o colapso, melhor. Se existe uma parede que não tinha que estar ali, quanto mais rápido ela cair, melhor, amado. Esse retrabalho que as pessoas ficam aí tendo, gastando tempo em manter coisas que não são para serem mantidas, achando que o capeta que vai derrubar isso, amado, não, é Deus que vai derrubar aquilo que não foi feito para ficar, para limpar. Ele diz, eu mesmo vou limpar você. Jesus diz, nosso Pai é o agricultor, Ele vem e limpa uma árvore que está dando fruto, para que ela possa produzir mais fruto ainda. Então o compromisso de Deus com a sua vida como filho é plenitude. Deus não tem outra meta, Deus não tem outro alvo, outro plano na sua vida, na minha vida, a não ser que a gente seja pleno, bem sucedido em todas as coisas. E às vezes quem está criando a maior dificuldade para isso, quem colocou a maior barreira para que o propósito de Deus aconteça na nossa vida, não foi o capeta, não foi a vida, não foi ninguém não, fomos nós mesmos, porque na ânsia de sermos protegidos e resguardados, nós estamos sendo impedidos de sair, de sermos enviados para aquilo que Deus quer nos enviar. Então ele diz, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Então a espiritualidade não é para me proteger, para me resguardar. A espiritualidade não é para garantir a minha integridade. A espiritualidade, o Espírito de Deus é para me enviar como uma flecha afiada para alcançar o seu alvo, a sua meta. E não tem jeito dessa flecha dar errado, amado, para o plano de Deus dar errado na minha vida. Deus tem que ter dado errado, porque quem disparou a flecha foi Ele. Quem disparou, quem me colocou nessa direção foi Ele. Então, o Espírito de Deus se movendo me levará exatamente aquilo que é o êxito, a bem-aventurança, o propósito. Eu não tenho que ficar agarrado, tem que ficar pegado, não tem que colocar nenhum limite para isso não, para que as águas de Deus possam fluir. Amém? Esse é o entendimento, essa paz. E por isso ele diz, recebam o meu Espírito. O Espírito de quê? O Espírito que testifica no nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. Esse é o tempo da maturidade, é o tempo da plenitude, em que o Espírito vem e testifica que nós somos filhos de Deus. Então nada que Deus começou pode ser frustrado. Então Ele semeou, Ele vai colher, Ele estabeleceu esse processo, e esse processo é bem sucedido. Então Jesus diz, bom. E aí ele diz, qual vai ser o nosso maior desafio? Perdoar pecado, amados. Perdoar pecados. Amados, a gente tem uma dificuldade muito grande. Deixe Deus ministrar o nosso coração. Como a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com os nossos próprios erros, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com os erros dos outros, porque a gente está sempre achando que o erro pode comprometer. Amado, o erro não compromete. O erro posterga, o erro adia, o erro dificulta. Mas os pecados foram perdoados. A rebeldia pode comprometer. Então, assim como Deus perdoou os nossos pecados, nós também perdoamos os pecados dos outros. Porque aquilo foi só uma dificuldade, mas nunca foi um impedimento. Sabe qual é a única coisa que vai, de fato, criar dificuldade assim, maior para que os projetos de Deus sejam completados no tempo próprio da nossa vida? Nós resistirmos ao Espírito. E o que resiste ao Espírito na nossa vida? O medo. É o Espírito, é o medo que resiste ao Espírito. Então, nosso maior enfrentamento não está fora de nós, nosso maior enfrentamento está dentro de nós, porque é rebeldia. Medo é rebeldia. Medo não é insegurança, é rebeldia. Eu sou uma pessoa muito insegura. Não, amado, nós somos rebeldes. Em não confiar, em não entregar. A gente não desconfia de Deus, a gente duvida. Então não vamos dourar a pílula, não. Aqueles homens não estavam desconfiando de Deus, eles estavam duvidando.
Por isso que os tímidos não entrarão no reino dos céus, porque medo é rebeldia. É oposição à palavra. É dizer que Deus mente. Deixa Deus ministrar o seu coração. Eu vou concluir aqui, a gente não quer estender muito, mas o Moisés teve 3 momentos. Eu costumo dizer o seguinte, até isso aqui é uma palavra para outra hora, que Deus nunca responde a mesma pergunta 3 vezes. Porque quando a gente faz a pergunta a primeira vez, é ignorância. Aí a gente faz a mesma pergunta a segunda vez, é dúvida. Mas se a gente fizer a mesma pergunta a terceira vez, aí já é rebeldia. Então Deus explicou, e eu era ignorante, eu não sabia. Então eu perguntei, porque eu era ignorante, Deus explicou. Aí pode ser que eu não entendi, eu pergunto a segunda vez, Deus vem e explica melhor. Porque eu fiquei com uma dúvida. Mas se eu insistir na pergunta, não é porque eu não sabia, nem porque eu fiquei em dúvida, é porque eu estou tentando contra-argumentar. E aí é rebeldia. A palavra de Deus diz que quando Moisés fez a mesma pergunta para Deus a terceira vez, Deus veio para matar Moisés. Amém, amados? Então medo é rebeldia. Medo não é ter dúvidas. Medo é duvidar. É duvidar da fidelidade de Deus, é duvidar da sua principal promessa, de que Ele nos ressuscitaria, que ainda que a gente estivesse morto, Ele ressuscitaria. Então nós não podemos ficar aqui dourando a pílula. Medo é incredulidade, é ausência do Espírito de Deus. Então o medo só se justifica se eu estiver totalmente ausente do Espírito de Deus. Mas se eu estiver pleno do Espírito de Deus, que testifica que nós somos filhos, então eu sei que todo o propósito de Deus vai se cumprir, porque Deus é fiel. E aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Por isso eu posso perdoar pecados. Por isso os erros meus, ou de quem quer que seja, poderão criar dificuldades, mas não poderão comprometer. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, lá no comecinho do dia, nós fomos curados da ignorância. No meio do dia, nós fomos curados da dúvida. Lá a gente não sabia. No meio do dia, a gente não entendeu. Mas agora nós não podemos nos rebelar, porque agora o Espírito de Deus está aqui para nos mover. Vamos ter uma palavra de oração, em nome de Cristo Jesus, que nesse primeiro dia seja também o dia da nossa obediência, da nossa plena submissão ao propósito de Deus, em que nós vamos nos desvestir de tudo aquilo que era a nossa sensação de proteção, e nós vamos nos lançar em plena segurança e fé naquilo que é a fidelidade, a promessa de Deus, de que o que Ele começou, Ele há de cumprir. Um forte abraço para todo mundo, gente muito amiga, que passou conosco aí esse tempo aí maravilhoso. A gente começou um pouquinho atrasado, por isso que nós estamos dando uma esticadinha aqui, tá bom? Então, um feliz domingo de Páscoa, de celebração, e que assim como o Espírito enviou a Cristo, que Ele também nos envie agora sem medo, prontos a perdoar os erros de quem quer que seja. Em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque não há mais erro, não há mais pecado que possa comprometer. Ó Deus, os pecados, os erros são dificuldades, assim como alguns acertos também são dificuldades. Mas agora nós somos movidos pela certeza de que é o Espírito do Senhor que nos guia. E aquilo que o Senhor começou, o Senhor levará a bom tempo. Por isso nós repudiamos, nós fomos, ó Deus, libertos pelo sangue do Cordeiro. Então isso nos libertou de todo o pecado, de toda a ignorância. Nós fomos libertos pela palavra do testemunho, porque, ó Deus, a Tua palavra nos ensina a respeito de todas as coisas. Mas agora também nós somos libertos do medo, porque aqueles que venceram, venceram pelo sangue do Cordeiro. E isso apagou os erros do nosso passado. Ó Deus, aqueles que venceram, venceram pela palavra do testemunho, porque isso nos ensina a respeito de todas as coisas no dia de hoje. Mas também venceram porque em face da morte não tiveram medo e prevaleceram contra todos os seus inimigos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que a gente possa, Deus, se libertar dessa melancolia do passado, que a gente possa se libertar das amarguras, ó Deus, geradas no presente, para que também a gente possa ser liberto de toda ansiedade a respeito do futuro, porque isso é incredulidade. E nós queremos viver pela fé. E, ó Deus, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, porque somos os Teus filhos e o nosso coração é guardado em paz, e é o Teu Espírito que nos guia ao pleno cumprimento da Tua vontade. No nome de Cristo Jesus. Amém, feliz Páscoa, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, que a graça do seu Filho bendito Cristo Jesus esteja sobre todos, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê paz sempre.
Amém? Um forte abraço a todos. Nós continuamos amanhã às 18 horas, lá na viração do dia. A gente vai continuar com as nossas lives aí essa semana. Então às 18 horas nós esperamos você, tá bom? De segunda a sexta-feira. Um forte abraço. Paz.